curso foi fundado em 1962 e ele se mantém nesses princípios básicos porque desde lá, era do modernismo, se colocava a atividade do arquiteto de uma forma ampla. Ele é o arquiteto, o profissional que resolve as questões para que haja atividade humana. Para o aluno secundarista que ainda não decidiu sobre o curso, separar a arquitetura de decoração é a primeira regra. Decoração e arquitetura não disputam o mercado, embora estejam correlacionados. A primeira preocupação do profissional de arquitetura deve estar voltada para o bem-estar das pessoas no ambiente onde moram ou trabalham. As escolas começaram a ser com esse nome específico de arquiteto nos anos 50, 60. Começou com a escola do Rio de Janeiro. E aí era uma atividade, haviam poucos no Brasil, pouca gente conhecia, até hoje pouca gente conhece, né? É difícil às vezes a gente explicar a atividade do arquiteto, mas o arquiteto é quem resolve o projeto para você, para uma comunidade, para o Estado, enfim, qualquer atividade humana sempre tem que ter o papel de alguém que planeje. Então precisa fazer uma comunidade, um conjunto habitacional, alguém tem que planejar o tamanho das habitações, onde elas ficam, né, a conexão desse bairro com o outro. Além do desenho à mão livre, são requisitos para o curso criatividade, sensibilidade estética, facilidade para cálculos e capacidade de observação. O currículo do curso de arquitetura compreende em matérias de formação cultural e técnica. Os trabalhos das disciplinas práticas trabalham muito com temas que vão desde o desenho de objeto até desenho de cidades, projeto de moradias, edifícios de habitação, comerciais, institucionais e loteamentos. Os princípios estão sempre voltados para as necessidades do homem: habitar, circular, trabalhar e cultivar corpo e espírito. É um sonho, acho que desde pequena, de conseguir construir coisas concretas, casas. O sonho, né, de ficar olhando as plantinhas e conseguir desenhar as coisas. Eu descobri que a arquitetura é muito mais do que só fazer prédios. É também relacionado à área de desenho urbano, planejamento urbano, patrimônio histórico, né, cultural, projeto de arquitetônico. Então ele foi muito mais daquilo que eu estava esperando quando entrei no curso. As horas de estudo e de dedicação para fazer um projeto e deixar aquilo, pelo menos, aceitável, é muito maior. Preciso estudar bastante para as aulas teóricas, né? E o principal daqui é desenvolvimento do raciocínio criativo também. Você tem que sempre procurar desenvolver as suas ideias e colocar em prática, né? E isso que torna o curso tão trabalhoso, assim. Sempre foi um curso que me encantou, até mesmo porque tem vários campos de trabalho, posso trabalhar tanto com cenografia e tal, coisa de dança que eu sempre tive muito envolvida, que eu gosto bastante. Na verdade, eu não esperava que fosse virar tantas noites acordada, fazendo projeto, fazendo maquete e tudo mais, mas corresponde a todas as minhas expectativas. Exige bastante empenho, muito tempo em casa, também não é só na faculdade, mas responde a tudo que eu esperava. Os alunos de arquitetura cursam disciplinas obrigatórias, optativas e estágios. Elas estão distribuídas em 4 áreas: teoria, projeto, urbanismo e técnica. No último ano do curso, o estudante desenvolve o trabalho de graduação, que se constitui num projeto abrangente e será avaliado por uma banca de professores. Nosso curso de arquitetura e urbanismo aqui da Federal, ele procura, como coordenação, como orientação geral, que o aluno não seja tolhido na sua criatividade, na sua capacidade de inovação por alguma recorte da realidade, dizendo, não, você jamais poderá fazer um projeto assim, porque nós consideramos isso de uma forma geral, todos os professores aqui do curso, e antes já era assim e hoje também.
O aluno da arquitetura tem que ser uma pessoa que tenta inovar, que ele tenta questionar se é essa a realidade, se essa casa não pode ser mais funcional, se ela não pode ser mais confortável em termos de temperatura, se ela não pode ser mais resolvida a insolação, se essa cidade está bem situada em relação aos recursos naturais ou ao gasto de transporte, se o transporte não pode ser melhor, aonde ele passa. Enfim, o arquiteto, o aluno tem que ser não aquele aluno acomodado que só visa o mercado, porque a nossa profissão ela tem um compromisso fundamental de tentar fazer novas realidades. E para fazer isso, a pessoa tem que estar um pouco inconformada com o que existe. A gente deve ensinar o aluno a ler espaços, a entender espaços, a se movimentar dentro do espaço, né? Eu acho que é isso que vai fazer o profissional da arquitetura depois. Então a gente usa todos os recursos, né, para fazer com que essa questão espacial esteja bem patente, né, na formação do arquiteto urbanista. Quer dizer, ele deve frequentar espaços, né, deve usar espaços, de espaços tanto fechados, né, de construções, quanto abertos, de casas, de regiões, porque é aí que vai ser o desempenho dele, né? É dentro dessa concepção que ele tem que se profissionalizar. Ultimamente se escolhe muita profissão pelo mercado de trabalho, por uma série de fatores, né? E às vezes se sufoca uma vocação, uma tendência pessoal, né? Minha vocação sempre foi para a arquitetura, né? Sempre foi o que eu gostei, né? Sempre foi o que eu quis fazer mesmo. Tanto a iniciativa privada quanto a pública têm solicitado bastante o profissional de arquitetura. Ele vai exercer sua função na arquitetura das habitações e edifícios. O campo de atuação abrange planejamento físico local e regional, arquitetura de exteriores e paisagismo, restauração de edifícios históricos, arquitetura de interiores e direção técnica de obras. Como quase todas as áreas agora, a instabilidade do ganhar muito, ganhar pouco, vai em função do mercado, da situação econômica do país. Como todas as outras áreas, eu acredito, pelo menos são os contatos que eu tenho, existem situações que você tem uma remuneração muito boa e tem situações que você tem remuneração menor. Isso indubitavelmente é um fato. A formação não deve ser seguida da entrada do profissional no mercado, mas deve ser seguida do estágio, a partir da escola, já da faculdade. Deve ser uma fase de grande treinamento. O estágio é fundamental, porque é o meio termo entre ele ter firmeza das suas possibilidades, de como ele vai atuar e até da sua especificidade futura, se ele vai querer ser um paisagista, ou se ele vai querer ser um urbanista, ou se ele vai querer ser um restaurador. É nesta fase de estágios que ele vai procurar treinar as suas ideias e vai poder viabilizar. Não é fácil essa área, porque geralmente as firmas, os escritórios, eles não estimulam tanto o recém-formado, que na realidade ele sai sem orientação específica da escola. Então, se ele consegue bons estágios, que às vezes dão até continuidade para que ele futuramente ele continue até trabalhando com nessa área ou naquela. Por outro lado, ele tem muita dificuldade de encontrar bons fornecedores de estágios, bons escritórios, boas firmas ou boas instituições, né?